Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, item 2. Vamos orar? Vamos então fazer a nossa prece de abertura? Vamos agradecer pelo primeiro dia do ano. Deus nos concede estarmos aqui, né? Essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Então, a partir desse momento, te concentra, fecha teus olhos, respira bem fundo para relaxar e vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, amigos espirituais aqui presentes. Para nós, Senhor Jesus, é um momento muito importante estarmos unidos em um só pensamento, em torno do Teu Evangelho, em que carinhosamente chamamos o encontro do Lago do Tiberíades. Tentando, Senhor, reviver aqueles momentos divinos em que o Senhor reunia a multidão para falar de lições eternas. Amado Mestre, nessa noite em que se comemora o primeiro dia do ano de 2023, parece assim que é um novo recomeço. Mas todos os dias, na verdade, a cada minuto, pode ser um recomeço se optarmos pela mudança, a mudança de valores, a mudança íntima. Que nessa noite, Divino Amigo, em que estamos estudando as bases da doutrina espírita no Teu Evangelho, que os amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho, que aqui já se fazem presente, possam nos inspirar, nos conduzir, porque todos nós, Senhor, todos nós nos encontramos aqui em Teu nome, para que o Senhor possa se fazer presente em nossos lares. Muito obrigada, amor amado, que assim seja. Vamos para o Evangelho, que Jesus nos conduza. Então vamos continuar aqui falando desse movimento que o professor está falando sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Como nós estamos aprendendo aqui sobre reuniões mediúnicas, não é verdade? Sobre o cuidado que nós temos que ter quando se fala em espíritos, né? E com espíritos. Então, a gente aprendeu aqui que o médium pode estar sofrendo um processo de fascinação. Então, a fascinação envolvido por espíritos pseudo-sábios, se dizendo bons e que são verdadeiros monstros, verdadeiros espíritos perversos, conduzindo, às vezes,
uma equipe, às vezes são espíritos maledicentes, mistificadores, ou seja, mentirosos, querendo deturpar a nossa doutrina espírita, principalmente naquele período em que não tinha as bases da doutrina espírita, ela estava sendo construída. Hoje é de uma responsabilidade muito mais nossa, nós espírita, porque a base ela está, quando fala em base, é para levantar o edifício hoje, a gente já tem uma estrutura formada. Se a nossa construção ela vier a destruir, é porque nós não construímos sobre a base da doutrina espírita. Eu sempre digo para vocês, não existe ex-espírita. Algumas pessoas me procuram e dizem, Conceição, nós tivemos um número de trabalhadores muito grandes que mudaram de religiões nessa pandemia. Uns passaram para religiões afro, né? Outros buscaram religiões católicas. E como é que pode isso? Não tem absolutamente nenhum problema, gente. Quem faz esse movimento foi frequentador. Ah, mas era trabalhador. Mas um trabalhador frequentador. Não um trabalhador que realmente compreendeu o espiritismo, que realmente estudou o espiritismo. Porque nós estamos dentro da terceira revelação. E mesmo nós que estamos aqui, nós que participamos do Evangelho, será que nós estamos verdadeiramente comprometidos com as lições do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que realmente nós compreendemos o que é ser espírita? Talvez não. Então não existe ex-espírita, existe ex-frequentador. Porque, na verdade, quando se fala em espiritismo e em espírita, nós percebemos um número baixo de pessoas verdadeiramente comprometidas com o estudo. Então, por isso nós temos essa oscilação. E por isso nós temos muitas instituições espíritas que se dizem espíritas, mas não estão sendo construídas nessa base. Por isso os erros. Por isso espíritos levianos, espíritos mistificadores conduzindo essas instituições, seja encarnado como desencarnado. Então, o Kardec tem falado bastante nisso. Então, nós aprendemos que um médium pode estar em fascinação, nós aprendemos que um grupo mediúnico pode estar em fascinação, e nós aprendemos aqui com o professor Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a instituição toda pode estar em um processo de fascinação. Então, é por isso que a verdade, ela surge de vários pontos, ela não pode surgir de um único ponto. Então, nós aprendemos aqui que o professor Allan Kardec, quando a gente diz, ele se utilizou de mais de 1000 médios, é porque nós tínhamos vários grupos espíritas, vários, cada um com a sua equipe de médios, em determinados e vários países. Então, ele recebia, o povo mandava material para ele, mandavam textos para ele, e nisso ele iria verificar a autenticidade das revelações que estavam sendo feitas. E tudo acabava sendo direcionado para o professor. E aí ele unia aquele material e ele ia ver a autenticidade das informações, a unidade das informações, tá bom? Vou voltar um pouquinho mais. A única, inclusive o professor Allan Kardec grifou, a única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações que eles façam espontaneamente, por meio de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, ou seja, os médiuns não se conhecem, e em diversos lugares. Então, por isso que ele diz, a única garantia séria dos ensinos, né, do ensino dos espíritos. Então, médios que não se conhecem em lugares, países diferentes, mas todos convergindo, vamos dizer assim, todos sendo direcionados para o mesmo ponto, a mesma base. Então, assim foi construída a doutrina espírita. Tá? Não estava centralizado sobre a cabeça de um homem e não estava centralizado sobre a cabeça de um médium. Também não estava centralizado sobre a cabeça de um grupo e muito menos de um único estado, de uma única cidade, de um único país.
Foram vários países. Ficou claro, gente, isso? Então, o professor Allan Kardec, pegando todo esse material, organizou, fez a base e disse assim, olha, tá aqui. Levantem esse edifício sobre essa base. Se você for estudar espiritismo, ou, vou falar melhor, se você quer se relacionar com o mundo espiritual sem essa base, vai ter acidente. Vamos lá, então, retomar? Esse controle universal é uma garantia para a unidade. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias que são contraditórias. Quer entender as teorias? Você tem que estudar o livro dos médiuns, um capítulo chamado Métodos. É aí que, no futuro, se encontrará o critério da verdade. Então, quando a gente fala assim desse futuro, a gente diz, será que hoje é o futuro? E eu ainda continuo a dizer, no futuro encontraremos. Então, se nós espíritas não estudarmos essa base e começarmos a levantar edifício de qualquer jeito, porque tem muita gente fazendo isso, aonde vai estar a unidade do espiritismo daqui a 100 anos? Se eu começo a mudar o espiritismo, a minha maneira, o que vai ser do espiritismo daqui a 100 anos? O que determinou o êxito da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda parte todos puderam receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Então, a obra principal é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas era preciso a base, trazer a base, porque era uma doutrina nova. O Livro dos Espíritos e logo depois o Livro dos Médiuns. E ele disse assim, que em todos os lugares as comunicações só confirmavam o que estavam dentro dessas obras. Se de todos os lados os espíritos tivessem vindo contradizê-la, há muito tempo esses livros já teriam experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Né? Então, assim, olha, se fosse realmente só uma fantasia, como ele colocou assim, como ele usou o termo aqui, concepções fantásticas, isso já teria deixado de existir. Porque olha só, há muito tempo esses livros já teriam experimentado a sorte, né? Ou seja, o destino de todas as concepções fantásticas. Teriam acabado. Quantas teorias fantásticas não surgiram e desapareceram? Nem o apoio da imprensa os salvaria do naufrágio, né, dos livros, né? Porque a gente sabe que a imprensa, em todos os séculos, ela tem uma força muito grande de conduzir a multidão. E ele diz assim, mesmo que a imprensa tivesse apoiado esse livro, que é uma verdadeira fantasia, não teria permanecido. Então, se nós estamos hoje, em 2023, estudando a obra espírita, a gente sabe por que estamos estudando, né? Ao passo que, mesmo privados desse apoio da imprensa, não deixaram eles de abrir caminho e de avançar rapidamente. O professor Allan Kardec teve o apoio da imprensa na divulgação dos livros espíritas? Não, não teve. Lembra quando em Barcelona foi queimado ali todos os livros? Em 9 de outubro de 1861, foram queimados 300 livros. No Alto de Fé de Barcelona. E o professor Allan Kardec, inclusive, quis abrir um processo. E o que os espíritos falaram? Faça isso não. Esse será a maior divulgação da doutrina espírita na Espanha. E foi.
Então, ele não teve apoio da imprensa, mas mesmo assim, olha o que ele diz. Nem o apoio da imprensa os salvaria do naufrágio, ao passo que, mesmo privados desse apoio, não deixaram eles de abrir caminho e de avançar rapidamente. Por quê? Porque os fenômenos estavam em vários lugares, então as pessoas queriam saber. Elas viam um fenômeno, mas como explicar esse fenômeno? Aí surgiu o professor Allan Kardec, publicando os livros, explicando tudo o que estava acontecendo. É que tiveram o apoio dos espíritos. Dizia assim, tia, por que os espíritos não fazem um movimento de novo? Começa a balançar a cabeça aí de muita gente, colocar muita gente de cabeça para baixo, começa a movimentar o objeto de forma ostensiva. Já passou esse tempo. E era um momento de chamar a atenção. Eram movimentos infantis. Agora é o momento do ensino moral. O Espiritismo está de portas abertas para qualquer pessoa. É que tivemos o apoio dos Espíritos. Então hoje não é mais assim. Não é mais assim. Todos nós temos uma ideia de vida após a morte. Então, qual é o choque para nós, seres humanos? É acordarmos do outro lado e sabermos que estamos vivos e que agora estaremos frente a frente ao pior tribunal para quem carrega culpa, que é a consciência. É que tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também superou o mau querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando dos espíritos ou dos homens, não possam suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Suponhamos, portanto, diz o professor Allan Kardec, que alguns espíritos queiram ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário, contradizendo tudo o que está na doutrina espírita. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, agressiva, visando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Apócrifas assina como Emmanuel e não é de Emmanuel. Suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos se, de todos os lados, eles fossem desmentidos pelos espíritos? Então surge um médium com um livro e ele coloca com assinatura comunicações apócrifas. Você diz que é, mas não é aquele determinado espírito. Mas é só ele sozinho. Enquanto isso, tem uma multidão psicografando e confirmando o que está no espiritismo. Essa é a pergunta. É da adesão desses últimos que não devemos garantir antes de lançar em seu nome um sistema qualquer. Então, antes de tu criar uma marmota, sim, porque às vezes é marmota. Ah, mas porque o Espírito disse, poxa, veja a doutrina, veja se isso está de comum acordo com o que está na doutrina. Entende? Ah, tia, mas o importante é fazer o bem. Exatamente. E o bem, ele não é acompanhado da mentira, nem da leviandade. O bem, ele não aprisiona. O bem, ele liberta consciências.
Isso é o bem. É da adesão desses últimos que nos devemos garantir antes de lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, há a distância que vai da unidade ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores, aqueles que querem destruir, sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, originadas ali do espaço, chegam de todas as partes do universo, combatendo-os tenazmente no seio de cada família? A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Porque, gente, levantaram exatamente esses irmãos aqui que queriam destruir o espiritismo com ideias novas. Então, assim, a esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que é feito de todas essas publicações que deveriam pretensamente aniquilar o espiritismo? Qual é a que ao menos lhe deteve a marcha? Tiveram várias pessoas falando mal do espiritismo na época de Kardec. Acaso alguma deteve a marcha do espiritismo? Não, porque hoje é 2023, nós estamos estudando o espiritismo. Até agora, não se tinha encarado a questão sob esse ponto de vista. Um dos mais graves, incontestavelmente. Cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. Olha que lindo. Então, cada um cria suas ideias. E volta a repetir. Um médium pode estar no processo de fascinação? Pode, aprendemos isso aqui. O grupo mediúnico pode estar em processo de fascinação? Pode, aprendemos aqui. A instituição espírita pode estar em processo de fascinação? Pode, aprendemos também aqui. Normalmente, um dos maiores responsáveis pela nossa queda é uma coisinha chamada vaidade. Esse trenzinho chamado vaidade tem realmente conduzido muitas pessoas ao fosso. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendesse introduzir no espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se afaste da verdade. Então, a pessoa pode inventar marmota, mas se essa marmota ela tem um tempo determinado. Até porque, gente, quem inventa a marmota dentro das instituições espíritas, essa pessoa vai passar. Um dia essa pessoa vai deixar de estar lá. Seja porque se afasta, ou seja porque desencarna. E a teoria dela não vai ficar, porque não é verdade. É isso que o professor fala aqui. Quando ele fala em virtude da universalidade de seus ensinos, essa universalidade, ele não está falando só do ensino universal do planeta Terra. Quando a gente fala em leis divinas que a gente aprende no Espiritismo, tudo que nós aprendemos aqui, gente, isso não é lei da Terra, isso é lei do universo. Reencarnação é uma lei universal. Comunicabilidade dos espíritos é uma lei universal.
pluralidade dos mundos habitados é uma lei universal. Afinidade, sintonia é uma lei universal. A gente não está estudando uma lei limitada ao planeta Terra, e muito menos uma lei limitada a uma encarnação. O que nós estamos estudando no Espiritismo é uma lei universal. O que os Espíritos nos trouxeram são leis que regem o universo. Você já tirei para pensar nisso? Então, se alguém vem inventando uma marmota, essa marmota vai passar. Porque ela não faz parte, ela não é autêntica, ela não está pautada na lei que rege o universo. De tudo isso, ressalta uma verdade capital. 2 pontos. A de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, certamente, causar uma pequena perturbação local e momentânea. Nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente e menos ainda no futuro. Então, a pessoa pode vir com a sua asneira em um grupo, em um bairro e até mesmo uma cidade, mas não passa disso. E aquilo vai passar. Aquilo vai acabar. É isso que a gente tem que entender. Toda verdade que não é de ordem divina, que não é verdade, é uma mentira, essa árvore vai ser arrancada e jogada fora. É uma moda, é um tempo. Depois acaba. Também ressalta que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei enquanto essas instruções permanecerem isoladas. Não, essa instrução foi um grupo lá da Alemanha, só um grupo, sim. Mas até agora só está ele lá. Não, o grupo lá da Espanha também. 2 grupos isolados. Então, isso ainda não é a verdade. Se for, vai estourar em vários lugares. Era assim que o professor Kardec trabalhava. Olha o que ele diz. Também ressalta que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos ainda não elucidados, não esclarecidos da doutrina, não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de informação. Pode ficar de mal de mim, não tô nem aí, mas eu sempre digo, gente, o Espiritismo, ele não precisa de novos livros. O Espiritismo, nós espíritas precisamos estudar os livros que temos na codificação e os livros que o grande missionário trouxe, chamado Chico Xavier. E são muitos. Entende? Muitos. E ele diz, recebeu uma informação, eu não vou publicar. Vamos ficar aqui a título de reserva. Porque se for, isso vai pipocar em vários pontos. E olha, gente, o que tem de ser revelado chegou. É a 3ª revelação. O que nos falta agora é estudo. 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 Só para finalizar aqui. Daí a necessidade de maior prudência em dar-lhe publicidade. Aqui eu vou parar porque isso aí vai ser uma fala. A gente pega uma informação dentro da instituição espírita, que um determinado espírito nos deu, e aí a gente vai, quer publicar na obra, a gente vai para a rede social e fala, gente, o Espírito me falou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Olha aqui,
Por conseguinte, ser aceita esse não sob todas as reservas e a título de informação. Então, se vai acontecer, e se a humanidade precisa saber, essa informação não vai vir sobre a cabeça de um, vários, em vários pontos. Se você recebe uma informação meio que lá na tua instituição espírita, lá no teu centrinho, lá no teu grupinho, guarda quieto. Sob muita reserva. E espera o tempo. E eu pergunto para vocês, foi bom? Deu para entender? Ficou compreensível? Eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos irmãos que acompanham pelo Spotify. Nós temos um número grande de pessoas acompanhando pelo Spotify. Eu fico muito feliz, viu? Bem, gente, então vamos fazer a nossa prece então de gratidão. Então vamos lá. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar. E eu tão criança ainda nesse lugar, Senhor. Não conseguimos, amado Mestre, acompanhar a grandiosidade de cada lição do Evangelho. Não conseguimos absorver verdadeiramente a palavra esforço e sacrifício. Ah, Senhor, quão tolos ainda somos. Obrigada, amor amado, por não desistir de nós. Obrigada pelos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez nos convidaram à mudança e à renovação. Que tua paz, Senhor, que tua bênção, que a tua luz possa se fazer presente em cada um de nós. Para que uma vez essa luz acesa no nosso mundo íntimo possa iluminar o espaço que o Senhor nos inseriu. Abençoa-nos, Senhor. Envolve esse Brasil brasileiro, a tua pátria, a pátria do teu Evangelho. Obrigada ao Deus nosso Pai, a ti, amor amado, e aos amigos espirituais. Que nós possamos sermos fiéis à pá que o Senhor nos confiou. Que assim seja.